enfrentando tempos difíceis com a fé radical. Nós estamos entendendo e aprendendo aqui que a fé, ela tem essa característica. É tudo ou nada, ou vai ou racha. A fé não pode ser uma fé meia boca. Ela não pode ser uma coisa que você caminha até o meio e para. Não, você precisa andar sobre as águas. Já não importa mais você ficar fazendo cálculos para saber se a sua fé é grande, se ela é pequena, porque uma pequena fé pode produzir grandes milagres. Então eu não tenho que ficar avaliando se eu tenho muita fé, pouca fé, se eu tenho uma fé grande ou uma fé pequena. Eu não tenho que ficar fazendo essa avaliação. Eu não tenho que ficar comparando a minha fé com a fé de ninguém. A fé do pastor é maior, a fé do fulano é menor. Eu não tenho que ficar comparando a minha fé com a fé de ninguém. Eu tenho que exercer a fé que eu tenho. Amém? E essa fé, se exercitada, ela crescerá. Ainda que você avalie que a sua fé é pequena, que você ache ou pense, porque você pode pensar uma coisa, mas Deus está vendo de outro jeito. Ainda que você avalie e ache que a sua fé é pequena, se ela for exercitada, ela cresce. Fé é como músculo, exercitado, ganha volume. Quando você exercita a fé, da mesma forma que se você vai para a academia, começa a pegar pesos e começa a exercitar, a musculatura vai incrementar, vai aumentar, ela vai sofrer um aumento. Da mesma forma, a fé, quando exercitada, ela cresce. E a única maneira pelo qual a fé cresce é pelo exercício. A fé não cresce pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas ela cresce pelo exercitar. Se você não exercita, você pode ouvir, e você vai se tornando um obeso espiritual. Você só vai ganhando massa, porque você está ouvindo, está recebendo, está ouvindo, está recebendo. É como alguém que come e não se exercita, vai ganhar peso. Então qual é a única maneira pela qual a fé cresce? A única maneira pela qual a fé cresce é pelo exercício. A única maneira pela qual a fé vem é pelo ouvir da palavra da fé. Não é qualquer pregação que me serve. Não é qualquer palestra que me serve. Eu preciso ouvir a palavra da graça e da fé. Eu preciso ter ouvidos seletivos para saber o que ouvir, de quem ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. Agora, a fé que veio precisa ser liberada, precisa ser exercitada. Mas quando ela é liberada, quando ela é exercitada, ela cresce. Ela vai aumentando, ela vai tomando corpo, ela vai se tornando forte. Então eu preciso ser um praticante da palavra. O convite de Tiago é: não sejam meros ouvintes, mas sejam operosos praticantes da palavra. Amém? E nós precisamos ser praticantes. Nós não podemos ser simplesmente: eu sou cristão, mas qual é a igreja que você frequenta? Eu sou cristão não praticante. Isso não existe. Isso não existe. Essa coisa maluca. Não, eu sou católico não praticante. Peraí, ou é ou não é. Agora está surgindo também evangélico não praticante. Ou é ou não é. Se você é não praticante, você não é. Então é preciso que a gente entenda que a fé, ela vem pelo ouvir, ela cresce, ela aumenta pelo exercitar, e isso é algo constante. Eu não posso achar que eu já recebi tudo que tinha para receber. Eu já estou na igreja há 20 anos, não preciso mais nada. Não, a fé vem pelo ouvir, e a fé, ela é liberada pelo exercitar, pelo usar da fé. Mas da mesma maneira como eu disse para você, que a fé se compara a músculo, se você não usa a musculatura, o que acontece? Atrofia. Atrofia. Tudo que você precisa fazer para o músculo atrofiar é nada. Você não precisa fazer alguma coisa extraordinária para que a musculatura atrofie. Você não precisa fazer absolutamente nada para a sua fé diminuir, encolher e até desaparecer. É só você não fazer nada. E ela vai atrofiar. Ela vai diminuir, ela vai encolher e muitas vezes pode até desaparecer. Então é preciso que você seja um operoso praticante. E o que a gente tem visto aqui durante essas semanas? A gente tem entendido que Deus quer o melhor para a sua vida. Deus quer o melhor para a sua vida. Será que você pode dizer para a pessoa que está perto de você: Deus quer te abençoar grandemente, abundantemente, generosamente? Essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para cada um de nós.
Ele quer nos abençoar grandemente. Não existe a possibilidade, com base naquilo que a palavra de Deus diz, não existe a possibilidade de Deus enviar sobre você maldição, praga, derrota. Nada disso vem de Deus. E não vem de Deus por quê? Porque na natureza dele, nada disso existe. Deus não pode enviar doença sobre você. Por quê? Porque na natureza divina não há doença. Deus é o Deus que cura. Amém? Então, na natureza divina não existe enfermidade para entregar para você. Isso é parte da natureza diabólica, da natureza infernal, da natureza do inferno. Então, fracasso não pode vir de Deus nunca. Por quê? Porque a natureza de Deus é uma natureza vitoriosa. Não é uma natureza de fracasso. Deus jamais, em hipótese alguma, vai colocar você num hospital, num leito de CTI, numa falência, para te ensinar alguma lição. Deus não precisa desses recursos para ensinar lição a ninguém. Deus nos disciplina pela palavra. O apóstolo Paulo, quando fala sobre disciplina, ele fala que toda a escritura é apta, é boa para ensino, para disciplina. Ela é apta e boa para repreensão. Então, disciplina e repreensão vem da palavra. E a palavra, quando você hoje aqui, ouvindo a palavra da fé e da graça, você está recebendo disciplina. Você está recebendo orientação para corrigir caminhos, para corrigir direções. Porque é a palavra que nos disciplina, é a palavra que nos corrige. Não é o pastor com o cajado na mão. Ah, o pastor hoje desceu o cajado. Já ouviu essa expressão? Em certas igrejas, o pastor hoje desceu o cajado, o pastor hoje está virado, porque ele desceu o cajado. O pastor que desce o cajado na ovelha é um burro, é um maluco. Porque o cajado não é para bater na ovelha, é para bater no lobo. É para bater no inimigo que vem para tentar arrebatar a ovelha. A ovelha, ele não pega. Ah, mas pastor, às vezes o pastor precisa dar com o cajado na ovelha porque a ovelha está se desviando. Presta atenção. 100 ovelhas caminhando na direção ao pasto. Uma se desvia. O pastor vai lá. Nós cantamos isso hoje. O pastor vai lá, a ovelha se desviou. O pastor não vai com o cajado e fala, ovelha burra. Pá! Na cabeça da ovelha. A ovelha morre. Ele em coma, na beira da estrada. Não, ele vai lá e pega a ovelha e bota de novo. Ele deixa as 99 e vai lá e pega a ovelha e bota de novo junto com o rebanho, não é isso? Cantamos isso hoje aqui. Mas tem gente que imagina que quando a ovelha se desvia, o pastor vai lá com o cajado e pum, a ovelha em coma. Não é por aí, porque essa não é a natureza do nosso Deus. E a gente precisa entender que Deus quer o melhor para a nossa vida. Mas qual é o papel do diabo nessa história? O papel do diabo no mundo é um só. O papel do diabo no mundo é um só. É tentar o melhor que ele puder para impedir a salvação do incrédulo. Esse é o papel dele no mundo. É tentar, da melhor maneira que ele puder, impedir o incrédulo de ser salvo. Agora, você se converteu? Você aceitou Jesus? Está salvo? O diabo já não pode impedir você de ir para o céu. Não tem mais como ele impedir você de receber a vida eterna em Cristo. Você já recebeu. Tem muita igreja que anda por aí, os membros andam por aí, com medo da tal da marca da besta. Porque tem gente pregando sobre o Apocalipse, ensinando que a marca da besta, as pessoas ficam ouvindo, não, é um chip, não sei o quê. Você nunca, é impossível que um cristão nascido de novo receba a marca da besta. Pastor, mas e se botarem um microchip? Podem botar 150 mil microchips em você, na mão, na testa, na sola do pé, em tudo quanto é canto. E você ainda assim não receberá a marca da besta, simplesmente porque você já tem a marca do Cordeiro. Jesus disse isso, aquele que o meu Pai me entrega, de modo algum eu permitirei que seja arrebatado das minhas mãos. Isso é promessa de Jesus. Você acha que o diabo tem mais força que Jesus? E Jesus está com você, e o diabo vem e vai levar na mão grande, vou levar! E Jesus, levou. Presta atenção. É impossível que um crente nascido de novo receba a marca da besta. Besta é quem pensa que vai receber a marca da besta.
Mais besta ainda é quem prega que o crente pode receber a marca da besta. Nós precisamos estar conscientes que nós temos a marca do Cordeiro. E isso não pode ser removido de nós. Agora, já que ele não pode impedir você de ir viver eternamente na presença de Deus, ele vai tentar, já que você está salvo, ele vai trabalhar para tentar impedir que você desfrute da herança que você tem em Cristo. Há pessoas que passam uma vida inteira na fila do arrebatamento, esperando Jesus vir buscar a igreja, e vivem uma vida medíocre, miserável, achando que é da vontade de Deus que elas estejam vivendo daquela maneira. O diabo bate palmas, o diabo faz festa, porque o que ele conseguiu? Ele conseguiu o intento dele, não conseguir impedir dessa pessoa ser salva, mas conseguir de impedir que ela desfrutasse da herança em Cristo, nesse mundo, nessa vida. Então ela fica na fila do arrebatamento, Jesus volta logo, Jesus, porque nesse mundo só sofrimento e dores, e ela fica ali amarrada naquela mentalidade, e você precisa de uma mudança na sua mentalidade, e ter uma mentalidade de abundância. Meu irmão, eu prometi e vou fazer para vocês aqui uma série só sobre o fim dos tempos, o Apocalipse. Nós vamos gastar provavelmente 1 ou 2 semanas, todo dia nos reunindo aqui, para entendermos sobre segunda vinda de Jesus, arrebatamento da igreja, o que o Apocalipse diz. Eu não sou um especialista nisso, mas estou estudando, dando uma olhada, revendo coisas, para poder passar para você uma visão vitoriosa, a visão da escatologia vitoriosa, que a igreja perdeu. A igreja perdeu essa visão. Então a igreja, ela fica botando ênfase no anticristo. A nossa ênfase não é o anticristo, é Cristo. E a gente precisa entender, é preciso que você entenda certas coisas que a Bíblia mostra com clareza, mas que a religiosidade bloqueou. Você quer ver um exemplo? Quando se fala sobre sofrimento, que o cristão tem que passar por sofrimento, porque os nossos irmãos da igreja primitiva passaram por sofrimentos imensos. Então, é lógico que nós passaremos por uma tribulação e uma grande tribulação. Já ouviu esse tipo de argumento? Alguém já ouviu esse tipo de argumento aqui alguma vez? Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. O livro de Daniel, o profeta Daniel, ele fala que, interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho onde ele viu uma imensa estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, tinha as pernas de bronze e tinha os pés de bronze misturado com barro. E que, de repente, do alto veio uma espécie de um cometa, uma grande pedra, e essa pedra bate nessa estátua e a estátua é esmiuçada, ou seja, ela vira pó. E ele diz que esse é um outro reino, o reino de Deus, que vem e esmaga aquela estátua que representa os reinos da Babilônia, da Pérsia, do reino Medo-Persa, o reino de Alexandre o Grande, o reino grego, o reino romano. E ele diz que essa pedra, uma vez que ela esmiuça os reinos que representam os reinos desse mundo, ela cresce e cresce e cresce e cresce até ocupar o mundo inteiro. Isso já tinha sido profetizado quando a Bíblia diz que a glória do Senhor, ela vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Presta atenção, se o reino de Deus é como essa pedra, que chega e esmiuça aquela estátua que representa as autoridades desse mundo, os poderes desse mundo, e ela começa a crescer, se expandir, ao ponto de alcançar o mundo inteiro, quando ela começa, os reinos desse mundo ainda são majoritários, e ela ainda é um poder pequeno. Mas se ela cresce e se expande ao ponto de ocupar a terra inteira, isso significa que aos poucos o quadro vai mudando, que a situação e o quadro do mundo vai se alterando. Isso significa que se os primeiros cristãos sofreram uma perseguição impossível da gente imaginar, ao longo do tempo, o reino foi se expandindo e a nossa situação hoje é completamente diferente dos nossos irmãos da igreja primitiva.
Você não pode imaginar hoje que nós vamos ter um retrocesso e nós vamos ser jogados aos leões e aos tigres numa arena. Por quê? Porque a igreja, quando tinha ainda a sua primeira turma, sua primeira leva, ela estava debaixo de uma opressão gigantesca do mundo inteiro. Hoje nós somos mais de 2 bilhões de cristãos pela face da terra. A religião que mais cresce no mundo, não é, como você já ouviu, o islamismo. Isso é uma mentira. Você não sabe, as notícias não chegam a nós. Mas, nos países islâmicos, os grandes imãs, que seriam os pastores e bispos da religião islâmica, estão preocupadíssimos. Sabe com o quê? Eles estão preocupadíssimos porque Jesus tem aparecido pessoalmente a muitos muçulmanos nesses países fechados, onde ter uma Bíblia significa pena de morte. Jesus tem aparecido pessoalmente, pessoas muçulmanos que eram radicais, que estavam se preparando para ser homens-bombas, terroristas, estão se convertendo a Jesus. Na China, mais de 20 mil pessoas se convertem ao cristianismo todo dia. A religião que mais cresce no mundo hoje não é o islamismo, é o cristianismo. Nós temos visto o islamismo crescendo em lugares como na Europa, como na América. Por quê? Porque a Europa e a América estão precisando de ser reevangelizadas. Por causa desse evangelho torto, desse evangelho legalista, desse evangelho que jogou para o lado, para escanteio, a graça e a fé foi se esfriando de muitos, mas nós estamos vivendo num tempo onde um avivamento vai chegar de volta à América e à Europa, e a Nova é parte disso. A Nova é parte disso. Eu nunca planejei de ter uma igreja fora da Barra da Tijuca. Hoje nós temos igreja em Ipanema, em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, nós temos igreja em Joinville, nós temos igreja em Brasília, nós temos uma igreja em Porto Velho, e outras estão sendo planejadas, que eu não estou planejando, não sou eu que estou planejando, para abrir em outro lugar. Eu estou dizendo, não abra, pelo amor de Deus, em lugar nenhum, mas não tem jeito. Eu não planejei de ter uma igreja em Atlanta, mas eu já estou começando a entender o que Deus quer com Atlanta. Atlanta é uma cidade central, é uma cidade importantíssima, é um hub. O que é um hub? É como se fosse um aeroporto que manda avião para tudo quanto é canto dos Estados Unidos. Nós já temos lá, ainda não está reconhecida, nós somos talvez a única igreja brasileira nos Estados Unidos que tem uma pastora americana. Ela não está reconhecida como pastora da Nova, ela está frequentando já há algum tempo, ela é filha de brasileiros, mas ela é nascida de uma mãe brasileira, mas ela é nascida nos Estados Unidos, e ela está pregando o que a gente prega aqui para o público de língua inglesa nos Estados Unidos. Já estão me pedindo para gravar vídeos em inglês. Vai ser um rolo. Vai ser um horror. Hello, my friends. Vai ser um rolo. Porque o Evangelho, Deus está proporcionando que nesses tempos o Evangelho da graça e da fé seja restaurado. Há uma resistência? Há. Grande, muito. Dentro da própria igreja? Há. Mas quando Deus faz, não tem resistência que aguenta. Deus quebra cadeias, rompe barreiras, ultrapassa todos os impedimentos para que a palavra dele chegue aos corações, cure, liberte, restaure e abençoe. A nossa posição hoje precisa ser a posição de uma fé radical. Eu não posso comparar o meu status hoje em relação ao mundo com os meus irmãos da igreja primitiva. Eles estavam numa situação pioneira, eles estavam debaixo de uma pressão enorme. Nós estamos hoje vivendo, na verdade, um tempo confortável. Sim, eu sei, existem pessoas ainda sendo perseguidas, presas e mortas pela sua fé no Oriente, na China e em países onde o evangelho é totalmente fechado. Isso ainda acontece? Acontece, mas essa pedra está se expandindo, essa montanha está se expandindo e vai ocupar toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Você está entendendo? E nós somos parte disso. Por isso você precisa aprender a exercitar, a exercer a fé radical. O diabo vai tentar impedir você de desfrutar da sua herança em Cristo. Se ele puder impedir você de desfrutar de 1/100 que seja, ele vai impedir.
Não deu para impedir essa pessoa de aproveitar os 99 avos, mas 1/100, isso aqui ela não vai levar. Se ele puder, ele vai fazer isso. Uma vírgula que seja das promessas de Deus, se ele puder impedir, ele vai fazer. E você combate isso usando da sua fé de forma radical. Eu creio, eu creio, eu creio. E o que é a fé? Definição mais crítica que nós precisamos entender sobre fé. A fé é acreditar que tudo o que a palavra de Deus diz é real, é verdade. Se Deus disse, eu creio. Ponto final. Isso é fé radical. Porque eu não vi Moisés atravessar o Mar Vermelho, mas eu creio. Eu não vi Jesus andando sobre as águas, mas eu creio. Eu não vi a filha de Jairo ser ressuscitada, mas eu creio. Eu creio. Eu não vi Jesus sair daquele sepulcro no 3º dia, mas eu creio. Amém? Isso se chama fé radical. Nós precisamos de uma fé radical. E o meu convite para você hoje, para um tempo como esse que nós estamos vivendo, é que você tenha uma fé radical naquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero focar hoje num salmo mega conhecido de todos nós, Salmo 91. Salmo 91 começa dizendo assim no versículo 1: aquele que habita, e essa palavra, esse verbo habitar, no hebraico é yashev. Yashev. Você pode repetir comigo? Yashev. Yashev é o verbo habitar. Aquele que yashev, aquele que habita. Aonde? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E esse termo Altíssimo é El Elyon, o Deus que está acima. Literalmente, El Elyon significa o Deus que está bem acima. É traduzido como Deus Altíssimo, ou o Altíssimo, mas literalmente El Elyon significa o Deus que está bem acima do diabo, do inferno, do mundo, das circunstâncias, dos problemas, das lutas, das dificuldades. O nosso Deus é El Elyon, o Deus que está bem acima, bem acima. Hoje, quando o diabo olha para você, ou você olha para o diabo, quando o diabo olha para você, tudo que ele consegue ver é a sola dos seus pés. Porque ele está olhando de baixo para cima. E você, quando olha de cima para baixo, só o que você vê é o chifrinho na cabeça dele. Porque eu não sei nem se o diabo tem chifre, mas... E por que isso? Porque nós estamos bem acima. Porque o nosso Deus está bem acima. E ele está bem acima porque ele revela para nós que ele é El Elyon, o Deus que está bem acima. Aquele que Yashev habita no esconderijo de El Elyon, o Deus Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra, esse nome Onipotente é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, aquele que descansa à sombra do Onipotente. Deixa eu chamar a sua atenção para essas palavras que eu destaquei aqui. Yashev, que é traduzido no Salmo 91, no versículo 1, como habitar. O primeiro significado de Yashev não é habitar, é sentar. Aquele que se assenta no esconderijo do Altíssimo, Yashev. Aquele que se assenta. E assentar-se ou sentar-se é uma atitude de descanso. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre sentar, estar sentado, assentar-se, ela está falando sobre entrarmos no descanso. O que é o descanso? É uma confiança extrema, radical, inabalável de que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então eu descanso. Eu confio, porque Deus é fiel. Yashev, sentar-se, assentar-se. Do lado de fora, veja bem, do lado de fora, quando nós estávamos no mundo, quando nós não tínhamos a nova natureza, nós podíamos estar preocupados, ansiosos, com medo, mas agora que nós entramos no esconderijo do Altíssimo, agora que nós habitamos
no esconderijo de El Elyon, o Deus que está bem acima, nós precisamos desprezar, usar a fé radical para desprezar o medo, a ansiedade, a preocupação, a depressão, a angústia. A gente precisa entrar nesse lugar, e não é só entrar, é entrar e sentar. Você já convidou alguém para entrar na sua casa, que entrou, mas não sentou, e ficou esperando você fazer alguma coisa? Você ia somente entregar para a pessoa alguma coisa, e ela ficou o tempo inteiro de pé? E você já teve a experiência de pegar essa pessoa e convidar ela para sentar? Não, senta um pouquinho aí. Por que ela não senta? Porque ela não se sente ainda bem-vindo. Então ela fica de pé. Ela não se sente à vontade. Ela imagina que, uma vez que ela entrou, é de bom tom e boa educação esperar que o dono da casa a convide para sentar. Então ela fica de pé, numa atitude do tipo assim: já estou indo embora daqui a pouquinho. Mas, se você tem alguma outra coisa a mais para falar com essa pessoa, não é apenas entregar uma encomenda para ela sair batendo perna fora. Não, você convida, pode sentar um pouco. A pessoa senta e você oferece para ela um café, você oferece para ela uma água gelada, você oferece um suco de laranja, e a pessoa vai ficando. Se você começar a oferecer, ela vai ficando. Ela chegou 9 horas da manhã, você oferecer um café, ela vai ficando. 11 horas você dá um copo d'água, ela vai ficando. Meio-dia, hora do almoço, ela já está sentindo o cheirinho do bife fritando lá na cozinha, ela vai ficando. Quanto mais à vontade ela fica, mais ela permanece. Não é isso? É assim que funciona? É porque você faz isso, eu sei. Então, olha só, Yeshev é mais do que habitar, é entrar e sentar. E sentar é uma posição de descanso. Do lado de fora, medo, ansiedade, preocupação. Não é apenas entrar, é entrar e se assentar, tomar uma posição de descanso, que significa plena confiança. Outro dia, nessa semana, eu liguei a televisão, estava zapeando lá os canais, e de repente parou num canal desse de filme, estava passando um filme daqueles de alta destruição. O nome do filme era Terremoto, a Faro de San Andreas. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. O filme é o seguinte: o Dwayne Johnson, que é mais conhecido como The Rock, né, aquele camarada parrudaço, ele é um piloto de resgate. E o filme foca em 2 cidades, a cidade de São Francisco e a cidade de Los Angeles. E ele está num lado, a filha dele está na outra cidade. Eu não me lembro em qual que ele está, se ele está em São Francisco, se ele está em Los Angeles, mas a filha está na outra cidade. E ele quer resgatar aquela filha porque começa um terremoto. A Safari de San Andreas é um fenômeno geológico, geográfico que existe, e muitos especialistas em terremotos, geógrafos, geólogos, sismólogos, eles dizem que esse terremoto não é que ele pode acontecer, eles dizem que ele vai acontecer. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Que a Califórnia vai se separar do continente norte-americano, porque é uma falha geológica que vai de uma ponta a outra da Califórnia. E de vez em quando dá uma sacolejada aquilo lá. Mas alguém no filme imaginou esse big terremoto que destrói tudo. Sabe aqueles filmes de mega destruição? Prédio caindo, gente afundando na terra, e tsunami, um negócio. Só que como ele é um piloto de resgate e ele quer ir resgatar a filha, ele entra num helicóptero, junto com a ex-esposa. No final eles ficam juntos. Tem aquela parada dos 2 no helicóptero, tá? Ele vai jogando uma conversa fora, aí ela lembra das coisas do passado, aí ele também faz aquele drama, tá? O cara está pilotando, mas chora. Tá? O helicóptero vem para lá, vai para cá, tal, aquele clima. Lá embaixo está tudo sendo destruído, prédio caindo, o mar invadindo, tsunami, derrubando prédio, derrubando ponte, uma destruição mega, não sei nem como é que faz um filme daquele. Um negócio assim de cada imagem que você fica alucinado de ver o negócio. Mas para eles não está acontecendo nada porque eles estão acima.
bem acima do terremoto. Lá embaixo, destruição total. Dentro do helicóptero, está tudo certo. Pode rachar o chão, pode abrir a terra, pode vir tsunami, mas enquanto eles estiverem acima do solo, nada pode atingi-los. No final, o helicóptero cai, mas ele continua vivo. Ela também. Aí ele arruma um avião. Tudo coopera para o bem. Aqueles que amam a Deus, eles caras já arrumam um avião. Ele volta a subir no avião, lá embaixo, destruição e morte. Dentro do avião, tranquilidade, porque o avião está acima do terremoto. E nós estamos não simplesmente acima, mas bem acima. Porque nós estamos no esconderijo de El Elyon, o Deus Altíssimo. Eu preciso me conscientizar de onde eu estou, de quem eu sou, para exercitar essa fé radical. Amém, gente? Nesse mundo pode estar acontecendo um terremoto moral, financeiro, espiritual, de proporções de magnitude gigantesca. Mas eu e você não podemos nos submeter ao medo, porque nós estamos bem acima, da onde tudo está sendo destruído. Esse filme é apenas uma ilustração, mas mostra como nós deveríamos estar vivendo nesse mundo, com base nessa posição no reino de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos cidadãos do reino. Aleluia! Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Nós já entramos no esconderijo de El Elyon. Aleluia! Alguém pode dar uma salva de palmas a Deus por causa disso? Aleluia! Gente, o esconderijo do Altíssimo, não se chama esconderijo por acaso. É um lugar secreto. O mundo não vê. O diabo nem sabe direito onde esse lugar é. Mas você está lá. É um lugar onde você pode descansar. Você não entra e se sente assim, não estou à vontade. Você já foi convidado para sentar. Você está na casa do seu pai. Os meus filhos, quando vão à minha casa, ontem casou o terceiro. Os outros dois, a Marcela e o Mauricinho, quando chegam lá em casa, não ficam em pé na porta esperando um convite para sentar. Eles chegam e vão direto na minha geladeira. Come todo o meu presunto de Parma, que foi caro pra caramba. Eu deixo guardado só para uma ocasião especial, mas para eles não tem ocasião especial, é agora! Mete a mão nos meus sucos, mete a mão nos meus queijos, e depois ainda leva para viagem. Faz quentinha. Quando eu vou procurar, mas cadê aquela carne moída? Levou. Cadê aquele purê de batata? Levaram. E por que isso? Porque eles estão na casa do pai deles. Você não pode ficar esperando agora no esconderijo do Altíssimo de pé, esperando Deus te convidar. Você tem que se assentar, porque você está na casa do seu pai. É lugar de descanso. É lugar de descanso. Descanso é uma confiança radical de que Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Amém, gente? É uma confiança radical de que Ele vai cumprir. Confie, tome lugar, tome assento nesse lugar. E confie que El Shaddai está no controle. Nós tomamos já uma decisão pessoal, consciente, e colocamos a nossa vida nas mãos do Deus Altíssimo. Então Ele nos conduz para nos assentarmos com Cristo em lugares celestiais. Veja só Romanos 5,17. Se a morte reinou pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja só que coisa tão pequena causou um tão grande estrago. Um homem só, Adão, conseguiu fazer um estrago que detonou com a humanidade inteira. Mas um homem só
conseguiu fazer um concerto, um pacto, uma aliança, um sacrifício que restaurou a humanidade inteira, e todo aquele que nele crê não perece, mas recebe a vida eterna. Com um único ato, Adão estragou o plano. Com um único ato, Jesus nos restaurou ao Pai. Quando você reina, levante uma das suas mãos e diga isso: eu estou reinando com Cristo. Eu fui chamado para reinar, e eu estou reinando com Cristo em vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você foi chamado para reinar. Eu sei que é muito bacana, muito legal, quando um pastor aqui chama você de príncipe, de princesa, mas você não é príncipe nem princesa, você são reis e rainhas. Porque príncipe não reina, mas o rei reina. Quase que sai uma salva de palmas aí para Jesus, quase. Você e eu estamos assentados com Cristo para reinar em vida. Eu não estou na fila do arrebatamento. Eu não estou orando para Jesus voltar, porque eu estou doido para me livrar dessa vida miserável que eu vivo nesse mundo. A maioria das pessoas que oram pedindo para Jesus voltar, oram com essa intenção: Senhor, vem logo, volta logo, Jesus, para acabar com essa miséria de vida que eu vivo aqui. A minha oração para Jesus voltar não é para acabar com a vida miserável que eu vivo, porque eu estou reinando em vida com Cristo. Pastor, significa que cristianismo é um mar de rosas? Não, mas Deus nos capacita para vencer. Não importa o tamanho da barreira, não importa o tamanho da dificuldade, não importa a dimensão do problema, Deus está contigo. Você está no esconderijo de El Elyon, você pode se assentar, porque Deus, Ele vai te favorecer. Deus faz uma dívida de uma multa de 9 milhões virar 12 mil reais, porque Deus está no controle, porque Deus está no controle da sua vida. Sabe, eu não entro nessa discussão. Ah não, Deus está no controle, Deus não está no controle. É um debate teológico de séculos. Não, Deus é como um relojoeiro que construiu o mundo, o universo, com um relojoeiro que construiu um relógio, deu corda e deixou rolando. Então tudo está no piloto automático, e Deus está só de longe, não se metendo em nada. Outros, não, Deus está no controle de cada grãozinho de areia, que lá no deserto do Saara, bate um vento, aquele grãozinho de areia levanta, é Deus que está no controle. Eu não entro nesse debate. Mas uma coisa eu posso garantir para você, e eu tenho prova na palavra sobre isso: Deus está no controle da minha e da sua vida. Deus está no controle da minha e da sua vida. E ainda que a gente esteja passando por uma luta e um problema, nunca, jamais abra sua boca para orar dizendo: Senhor, tu não estás vendo o que eu estou passando? Isso é oração da lei. Isso é oração do Antigo Testamento. Davi podia orar assim: ah, Senhor, olha para o meu problema. Mas a gente canta isso. A igreja canta isso no tempo da Nova Aliança: olha para mim. Pelo amor de Deus, você não tem que pedir para Deus olhar para você. A Bíblia mostra que os olhos dele seguem você por onde quer que você ande. Deus está sabendo do teu problema, Deus está sabendo da tua luta, mas Deus está preparando a tua vitória. Você precisa de exercitar uma fé radical em relação a isso. E não ficar dando bobeira por aí, cantando: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus está olhando para mim. Eu sou um filho amado. Será que você pode afirmar isso em alto e bom som? Deus está olhando para mim porque eu sou um filho amado. Aleluia! Quando você reina, o pecado não reina. Isso é graça. Quando você reina, o pecado não reina. O Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vocês. Quando você reina, o pecado não reina, a miséria não reina, a pobreza não reina, as enfermidades não reinam, as mágoas não reinam, os ressentimentos não reinam, os traumas não reinam, a falta de perdão não reina. Se eu não entender quem eu sou em Cristo, o diabo vai fazer o que ele puder, usando traumas, lembranças, falta de perdão, mágoa, ressentimento, ira, para impedir que eu desfrute da minha herança. Não vai conseguir, porque mediante a palavra da fé, a fé vem e eu rechaço os ataques do diabo e eu digo: eu não vou ficar retendo mágoa, ressentimento, ira, ódio, falta de perdão, porque eu sou um filho amado e eu
posso perdoar, eu posso esquecer, eu posso deixar para lá, porque Deus tem coisas maravilhosas para mim na minha frente, no meu futuro e no meu presente. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 7 diz assim: Ele, Jesus, Deus, deu a vocês vida, quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Está vendo aqui que o verbo está no passado? Você andou no pecado em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, quando éramos velhas criaturas, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos, não por obras, mas por natureza. Éramos por natureza filhos da ira, que é um hebraísmo, é um modo delicado de dizer que nós éramos filhos do Satanás, do capeta, do sem assunto. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. Aí Paulo agora está falando do nosso tempo. Paulo agora está falando do futuro. Para mostrar nos tempos vindouros. Para Paulo isso aqui era futuro. Para nós isso aqui é presente. Para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez isso e Ele veio de lá essa pedra que se tornou uma montanha, que esmiuçou os poderes do mundo, se tornou uma montanha que foi crescendo para invadir o mundo inteiro. Essa montanha ainda não invadiu o mundo inteiro, mas já invadiu uma boa parte e vai invadir o mundo inteiro, porque nós estamos chegando e daqui a pouco, eu não sei quando, eu não tenho bola de cristal, eu não sei, nem Jesus sabia, enquanto ele estava aqui nesse mundo, quando ele vai voltar, mas uma coisa eu sei, esse culto aqui pode até acabar no céu. Não falta mais nada para Jesus vir buscar a sua igreja. Não está faltando mais nada, a não ser um detalhe, que mais pessoas se convertam. Então a nossa posição, gente, nós temos que ter um espírito evangelístico. Você não pode calar a sua fé diante daquilo que você vê no mundo. De vez em quando a gente para num sinal e vem um menino, ou para pedir uma grana com aquele papelão, né? Para pedir uma graninha, uma moeda que seja, ou para vender uma bala. Eu procuro sempre dar. Não estou julgando aqui o mérito se vai fazer, o que não vai fazer com o dinheiro. Eu procuro sempre abençoar. E a Denise nunca, a pastora Denise nunca deixa de falar de Jesus para aqueles garotos. Olha, Deus tem um plano para a sua vida, não é para você ficar vendendo bala nesse sinal o resto da vida. Procura uma igreja, procura Jesus, Deus tem um plano para vocês, garotos. Sim, senhora, tia, sim, senhora, tia. Sempre, nós temos que ter um espírito evangelístico. Por quê? Porque a única coisa que falta para Jesus vir buscar a sua igreja é que seja completado o número dos salvos. Jesus não vai perder para o diabo. Por favor, não imagine como muita igreja imagina que o céu vai estar vazio, o inferno vai estar lotado. Todo mundo espremido assim, chega para lá, não dá espaço aí. Não dá, está tudo apertado, não dá, não tem mais espaço. Pô, nós vamos ficar assim pela eternidade, todo mundo querendo espaço. E no céu? Você chega no céu? Alô? Tem ninguém? Tem alguém aí? Aí de lá, a resposta, estou aqui. Você é da nova? Não. Está fazendo o que aqui então? Não sei.
É porque Deus foi misericordioso. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que Deus vai perder para o diabo? O diabo vai ter muita gente lá. Mas eu garanto para você que no céu vai ter muito mais. Não é à toa que não existe promessa alguma dizendo, vá para o inferno e irá tu e toda a tua família. Mas tem uma promessa na Bíblia dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia! Porque Deus nos alcançou para mostrar nos tempos presentes para nós, futuro para Paulo, mas presente para nós, a sua suprema riqueza, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Gente, foi Deus em pessoa que nos conduziu para esse lugar secreto. El Elyon, Yashev, o esconderijo do Altíssimo, entrar, se assentar, mas não basta entrar, você tem que entrar e se assentar. Deus já nos considera assentados com Cristo em lugares celestiais. Não fique esperando o convite já foi feito. Se assenta, você está na casa do seu Pai. Relaxa, confia. Efésios 2, de 1 a 10, que nós lemos aqui. Sabe o que é Efésios 2, de 1 a 10? Esse texto que nós lemos, nós éramos pecadores, mas Deus, pela sua graça, tal. Sabe o que é esse trecho de Efésios 2? É o cumprimento do Salmo 91. Efésios 2, de 1 a 10, é o cumprimento do Salmo 91. A gente só leu até o versículo 7, mas depois em casa você pode ir até o versículo 10, é o cumprimento do Salmo 91. Anota isso aí para você que costuma tomar nota. Efésios 2, de 1 a 10, é o cumprimento na nossa vida do Salmo 91. Para Davi, o Salmo 91 foi profético. Para nós, ele já foi cumprido em Cristo. Presta bem atenção nisso. O Salmo 91 na sua vida não será cumprido. Ele já foi conquistado e entregue gratuitamente a você pela graça por Jesus Cristo. Para Davi era profecia, para nós é herança. Anota essa diferença. Para Davi, o Salmo 91 era profético, para nós é herança. Herança já nos pertence. Davi buscava, nós já encontramos. Aleluia! Nós já estamos assentados com Jesus, guardados por Elion, o Deus Altíssimo, acima de tudo, bem acima de tudo. O nosso Deus, ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no controle da minha e da sua vida. E é um exercício de fé, da fé radical, que precisa ser feito por cada um de nós. Eu não posso abrir mão desse entendimento. Não posso abrir mão disso. Eu não posso ficar agora na sombra daqueles que falam, daqueles que anunciam, que jogam temor no coração dos crentes, das pessoas, falando sobre o poder do diabo, dos demônios, do anticristo. Eu não estou à sombra dessa turma. Eu estou na sombra de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus em quem eu confio. Essa fé precisa ser a nossa fé. Lembre-se disso. Para Davi era profecia, para nós é herança. Foi conquistado por nós e dado por Jesus gratuitamente para nós. Lembre-se que com Cristo nós fomos crucificados, com Cristo nós morremos, em Cristo nós fomos sepultados, com Ele nós fomos ressuscitados, com Ele nós ascendemos e com Ele nós estamos assentados em lugares celestiais. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, o mundo está desse jeito, o mundo está daquele jeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, ter um espírito evangelístico, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou, que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Colossenses 1, 13 e 14, diz que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele nos transportou.
Gente, essa palavra, esse verbo transportar aqui, quando você vai estudar esse verbo, não é como uma coisa do tipo assim, você viajou, e aí você chegou no aeroporto, e o agente de viagens disse para você, olha, você pode esperar, porque vai lá uma van, vai lá um carro, para te transportar do aeroporto para o hotel. E aí você entra no carro, e você começa uma viagem que às vezes o aeroporto está longe, 2 horas andando, porque o aeroporto é muito longe da cidade onde você vai ficar. Então você é transportado. O significado aqui não é esse. O significado aqui é você estava nas trevas e de repente você foi arrebatado. Você sumiu aqui e apareceu de novo na luz. Não foi uma viagem que foi vindo 2 horas, 2 dias, 2 anos, 1 semana. Não. Você estava nas trevas, de repente você disse, sim, Jesus é o meu Senhor. Puf, você desapareceu, e quando você apareceu de novo, você apareceu na luz, na sua maravilhosa luz. Esse transporte aqui é como se fosse um teletransporte. Você, pumba, foi levado de uma vez por todas, das trevas para a luz. Amém? E hoje, Jesus disse que você e eu somos a luz do mundo. Nós não só estamos na luz, como nós somos luz para o mundo. É o espírito evangelístico que tem que haver em nós, porque nós somos luz para o mundo. O Salmo 91 é profético, mas já foi cumprido por Jesus, então eu já não peço a Deus para cumprir o Salmo 91 na minha vida. Eu confesso o Salmo 91, porque tudo que ali foi profetizado já foi concedido a mim e a você por Cristo. Eu não preciso mais orar pedindo que Deus cumpra na minha vida o Salmo 91. Eu preciso confessar o Salmo 91. Então, entre no esconderijo e se assente. Tem muita gente que entra, mas não se assenta e vive em estado de preocupação e ansiedade. Você ficar ansioso ou preocupado é uma coisa, viver ansioso e preocupado é outra. Você recebeu uma notícia, foi demitido, tem esse problema aqui, você fica ansioso, mas você fica ansioso. Rapidamente você se coloca de volta no lugar de assento, você se assenta, porque você sabe que Deus está no controle. Agora o problema é a pessoa entrar na ansiedade e ficar na ansiedade. Você não foi chamado para viver na ansiedade, na preocupação, porque isso vai te conduzir para o medo, e o medo vai te conduzir para a depressão, e a depressão vai te conduzir para a síndrome do pânico. Faça o caminho inverso, e venha da síndrome do pânico para a confiança plena, de que Deus está no controle, o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Amém? A gente precisa dessa postura. Pastor, como é que eu saio do medo e da síndrome do pânico? Você precisa confessar a palavra. Confessar. Não é só ouvir. Você precisa ouvir a palavra da graça e da fé, mas você precisa confessar quem você é em Cristo, o que você possui em Cristo, o que você pode em Cristo. Levante uma das suas mãos e diga isso comigo. Eu posso. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu possuo, eu posso e eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu possuo, posso e sou. Aleluia! Essa é a nossa realidade em Cristo. Você quer ver só uma coisa? Vamos voltar lá no Salmo 91. Agora, isso tudo foi a introdução. Agora eu vou começar a mensagem. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita Yeshev, se assenta no esconderijo do Altíssimo, El Elyon, o Deus Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, diz ao Senhor, não ora ao Senhor. Oração é importante? Muito, mas eu não estou falando hoje aqui sobre oração, estou falando sobre confissão de fé. Ele diz ao Senhor, Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Todo o resto do Salmo 91 deriva dessa confissão de fé. Olha só que coisa. Todo o resto do Salmo 91 é derivado dessa confissão de fé. Não de obras, não de feitos, mas de uma confissão simples.
de uma simples confissão: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Caramba, o sujeito abriu a boca e falou só 3 coisas a respeito de Deus. Só disse 3 coisas: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza e és o Deus em quem eu confio. Por causa disso, aquela confissão de fé, que se baseia numa confiança absoluta, na fé radical, de que tudo aquilo que era dito, que seria dito dali para frente, depois iria se cumprir. E aí Deus diz: por causa dessa confissão, em função dessa confissão de fé, Deus, El Elyon, El Shaddai, te livrará. Diga comigo assim: Ele me livrará. Ele me tem dado o livramento. Ele te livrará. Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não preciso nem ficar tentando interpretar biblicamente o que é laço de passarinheiro ou peste perniciosa, porque eu sei que é coisa ruim. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. Levante uma das suas mãos e diga: em Cristo eu estou seguro. A sua verdade, ou seja, a sua palavra, que é Jesus, ela é proteção e escudo. Diga: eu estou protegido. Diga: eu estou escudado. Aleluia. A sua verdade, a sua palavra é proteção e escudo. Jesus, que é a palavra. Você não terá medo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse. Pessoal da internet, os haters, que costumam criticar a confissão de fé, membros de igreja, pastores, arranque da sua Bíblia o Salmo 91. Por favor. Porque aqui não diz que essa pessoa se submete humildemente ao sofrimento, à desgraça, à flecha que voa de dia, à praga que ataca de noite, e fica simplesmente orando, contando para Deus os problemas que está passando. Não, porque essa pessoa disse. Se isso aí não é confissão de fé, alguém me ajuda e me explica. Porque ele disse: o Senhor é o meu refúgio. Levante uma das suas mãos e diga isso: o Senhor é o meu refúgio. Ele é o meu esconderijo. Nele eu estou guardado. Eu estou protegido. Nele eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Gente, olha que coisa fantástica! Só porque você disse. Você simplesmente disse: o Senhor é o meu refúgio. Caramba, uma frase tão pequena, que mobiliza anjos, que mobiliza exército de anjos, que mobiliza o Espírito Santo a teu favor, que faz com que Deus mobilize todo o universo para te favorecer, para te abençoar, só porque você disse. Você não andou de joelhos daqui até a Penha, você não ficou dando 150.000 voltas na igreja, em jejum e em oração, você simplesmente disse: o Senhor é o meu refúgio. Uau! Deus ouve essa confissão de fé e Ele fala para Miguel, Ele fala para Gabriel, Ele fala para os arcanjos, Ele fala para os querubins, Ele fala para todo o exército celestial: é o meu filho que precisa de socorro, vão lá agora para favorecer e ajudar, porque o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. O meu filho está dizendo: Senhor, eu confio em você, eu confio na tua palavra. Eu não vou ficar dando corda para o diabo. Eu não vou ficar dando linha para o sem assunto. Eu não vou ficar agora confessando aqui a minha miséria, a minha dor, o meu sofrimento. Eu vou dizer: eu confio, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. Ele é o meu baluarte, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Você fez do Altíssimo
Com essa confissão, você fez do Altíssimo a sua morada. Versículo 10 diz: nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você, não em alguns, mas em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. E agora Deus diz, por causa do que você disse, agora Deus diz, porque a mim você se apegou com amor, eu te livrarei, eu te protegerei, porque você conhece o meu nome. Uau! Por causa daquilo que você disse, por causa da sua confissão de fé, você invocará. Agora ele fala de oração. Agora ele começa a falar: você vai me invocar, você vai orar a mim e eu te responderei. Ele não disse: eu vou pensar, vamos ver. Não, você vai invocar o meu nome e eu vou te responder. Na sua angústia, na sua tribulação, no seu problema, no seu dia a dia, eu estarei contigo. Eu te livrarei e te glorificarei. Esse termo glorificar literalmente significa honrar. Eu te honrarei, eu honrarei a tua postura de fé radical, eu honrarei a tua confissão de fé, eu honrarei a tua oração. Eu vou saciar você com longevidade e eu vou te mostrar a minha salvação. E essa palavra salvação no hebraico é Yeshua. Yeshua significa salvação, libertação, auxílio, ajuda, socorro, vitória, prosperidade, saúde, bem-estar. Isso está no dicionário de hebraico. E Yeshua é o nome de Jesus. Quando você recebe Jesus, você está recebendo Yeshua. Quando você recebe Yeshua, você está recebendo salvação, libertação, auxílio, ajuda, socorro, vitória, prosperidade, saúde, bem-estar. Deus é bom. Em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom.